Oi pessoal, eu sou a Luciana Dal Ponte. Hoje eu vou estar pintando mais um projeto novo, tá? Esse projeto, como os outros vídeos que eu fiz agora por último, eu vou elaborar ele aqui agora junto com vocês, tá? As cores que eu vou usar, vai ser tudo agora elaborado junto com vocês. As cores que eu vou colocando agora, nós vamos colocando juntos, porque eu também não sei nem que cor que eu vou usar, tá? Então assim, ó. Como eu tenho falado ultimamente, aproveitando até que essas toalhas que eu estou pintando já tem o barradinho pronto, então eu vou explicar para vocês assim, ó. Por exemplo, esse barrado aqui, ó. Esse barrado aqui é um barrado bem delicado, né? Não é um barrado assim com cores fortes, cores vibrantes. É um barrado bem delicado. Então, aqui, esse vaso, eu posso fazer o vaso com uma cor bem escura, tá? Eu posso pintar o vaso com o que chame bastante atenção do vaso, porque o barrado é mais neutro, o barrado é uma cor bem delicada, uma cor neutra. Então, se eu colocar uma cor mais vibrante aqui no vaso, tá? Sendo que as flores também vão ser mais delicadas, porque eu vou acompanhar mais ou menos aqui as cores das flores, mais clarinha. Posso até colocar uma ou outra ali mais escura, mas vai predominar mais as claras. Então, eu posso investir mais na cor do vaso, colocar uma cor mais vibrante, uma cor mais forte, tá? Quando o barrado é muito escuro, então daí procure colocar, tipo assim, um vaso mais clarinho, um fundo mais claro, para não ficar uma pintura muito carregada, tá? E com muitas informações, né? Às vezes o barrado é cheio de flores, bem, as cores bem vibrantes e tal, daí se colocar uma pintura muito carregada, vai ficar um trabalho assim muito forte, muito, né, com muitas informações, como eu costumo dizer, né? Então vamos lá. Esse vaso eu escolhi para pintar ele as cores uva, pitaia, e vou escurecer, fazer um pouco de sombra nele com um pouco de preto. Eu vou ver como é que vai sair aqui esse vaso. Como eu falei para vocês, eu não fiz esboço nenhum, não. Eu vou estar, no caso agora, escolhendo as cores aqui junto com vocês, tá? Então, aqui tem a minha misturinha, que eu sempre falo para vocês, até já coloco num potinho para que eu possa depois estar usando, né? Aqui tem o Aquarela Silk e o diluente. Aqui eu coloquei mais Aquarela Silk, ó, pode ver que está bem líquido, tá? E a minha misturinha de álcool e água também, que em alguns lugares aqui eu vou usar. Como eu sempre falo para vocês, um tanto mais ou menos até aqui de água e o restante de álcool. O álcool eu uso apenas para poder evaporar a água no tecido mais rápido, para não ficar o tecido úmido por muito tempo, porque senão pode acabar manchando muito a pintura. Por isso eu uso álcool. O álcool ele tem esse poder de evaporar mais rápido, né? Tanto é que, tipo assim, ó, quando está um tempo úmido, se você quer limpar a casa e tal, coloca um pouquinho, umas 2, 3 tampinhas de álcool na água para passar pano no chão, que não vai ficar o piso úmido, né? O piso molhado. Por isso a gente usa o álcool. Também a gente utiliza isso também quando vai lavar roupa, coloca umas 2, 3 tampinhas de álcool na água do amaciante e não fica com aquele cheiro forte de roupa que foi seca em dias chuvosos. Então, o álcool é para isso, é para evaporar a água mais rápido, tá? Então, aqui ele tem a mesma função. Assim como a gente usa nas outras coisas, a gente pode usar ele aqui também para evaporar mais rápido e o tecido não ficar muito úmido por muito tempo, manchando a pintura, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o pincel. Eu vou dar uma pequena umedecida aqui, né, no centro, tá? Não vou vir aqui porque pode manchar, então eu vou umedecer aqui o centro, ó. E vou dar uma espalhadinha aqui, ó. Mas eu não vou vir aqui, tá? Porque eu não quero que essa água se espalhe por muito, no caso pra cá, né? Pros outros lados. Só mais aqui no centro mesmo, tá? Aqui eu estou usando a cor uva. Eu gosto de sempre tirar o excesso no pratinho, ok? Ó, aqui
Toda essa parte aqui de sombra, ó, eu estou usando aqui já direto com a cor uva, que é mais escura do que o vinho, né? Ó. Eu optei em fazer aqui o vaso primeiro, porque o vaso ele está abaixo aqui das folhas, das rosas, enfim, né? É o que tá por trás, digamos assim, aqui dos elementos, ó. Então, eu pintando ele aqui, eu não vou precisar depois corrigir aqui as folhas, né? Porque se eu pintar primeiro as folhas para depois vir aqui pintando o vaso, daí depois eu tenho que corrigir aqui as folhas. Porque daí vai dar a impressão de que o vaso tá por cima das folhas. Ó, aqui no centro, eu já vou vir com a cor pitaia, que é mais clara do que a cor uva. Essa parte aqui ela é mais clarinha. Depois aqui também é mais claro, ó. É uma cor de vaso bem diferente, tá? Aqui eu tô colocando claro. E aqui eu já tô vindo com um pouco de uva, ó. Pra não ficar todo o vaso todo muito claro, né? Depois a gente vai vir em algumas partes com a cor preta. Pra colocar mais profundidade nesse vaso. Eu quero ele bem escuro. Aqui é a uva também. Essa parte aqui mais baixa, ó. Tô fazendo tipo uma mescla, não sei se vocês estão percebendo aí, de uva e pitaia. Aqui, ó, como é uma parte grande, no caso aqui o vaso, né? Então, eu não preciso estar tirando o excesso de tinta aqui no pincel, porque eu vou precisar de bastante tinta para preencher aqui esse vaso, né? Mas quando eu vou fazer uma rosa, quando eu vou fazer algum outro trabalho que é menor, então eu não gosto de vir direto com o pincel assim carregado de tinta aqui no tecido, tá? Mas aqui é importante que cubra bem aqui o espaço da tinta aqui, né, do tecido, para não ficar com nenhuma parte aqui sem tinta. Por isso a importância de o tecido estar úmido, né? De a gente estar sempre umedecendo aqui o tecido. Porque eu particularmente eu não gosto de ver pintura aonde você às vezes levanta a toalha ou até mesmo assim, ó, olhando e você vê que a tinta não absorveu bem ali no tecido e a pintura tá toda falhada, né, sem tinta. Isso acontece muito quando não se usa nem o clareador, nem diluente, aquarela silk, nem água, nada, né? Pinta no tecido seco. Daí acaba a tinta ficando só em cima no tecido e não absorvendo tanto. Tá, então daí é sempre bom ter o cuidado, né? De preencher bem. Porque não é legal uma pintura aonde o tecido não falta tinta, né? Não pode ficar um tecido duro, uma pintura dura com muita tinta, mas também faltando tinta também não é legal, não. Por isso a importância de
de estar sempre umedecendo assim o pincel, ó. Olha só como preenche bem o tecido, não fica nada assim de tecido sem tinta. Isso é muito importante na pintura, tá? Esse pincel aqui, ele é meio... as cerdas dele são mais longas, então para fazer aqui o contorno dele não é bom. Depois eu vou pegar, já vou até pegar agora, um pincel mais podado, ó, mais podadinho, que a cerda dele fica maior, fica mais dura, e daí aqui o contorno fica bem melhor. Não tem perigo de a cerda invadir ali o lado contrário, né? Ó, pode ver que fica bem certinho o contorno. Com outro pincel eu não consigo porque a cerda dele é maior, então acaba ficando um acabamento grosseiro aqui, ó. No vaso tem que ser bem certinho, né? Esse pincel de cerdas mais duras, assim, mais podado, ó, eu gosto para fazer esse acabamento assim nas laterais, ó. Mas para espalhar o tecido, eu não gosto porque parece que a tinta fica sempre no mesmo lugar, não, as cerdas não espalham bem a tinta. Então eu só uso para isso mesmo. Agora eu já vou voltar para o outro pincel com as cerdas maiores. Depois, se precisar fazer algum outro retoque ali, daí eu volto com outro pincel. Ó, agora eu tô misturando aqui um pouquinho de preto com uva, para dar um tom mais escuro, não preto, direto preto, né? Mas eu quero um tom mais escuro, para fazer aqui a sombra do vaso. Ó, então, vamos vir aqui, novamente aqui perto, próximo aqui das folhas, escurecendo. Toda essa região aqui abaixo das folhas, ó. Aqui vamos fazer aquela parte ali que eu sempre falo para vocês, como se estivesse pintando uma tela, né? Que essa técnica aqui para vaso, para chaleira, bule, enfim, esses trabalhos assim, ele fica bem legal porque fica mais manchado, tá? Então é bem importante vocês fazerem essas, ó, pinceladas cruzadas para o trabalho ficar mais manchado. Para dar um jogo de luz, de sombra, de aquelas pinceladas assim mais soltas. Fica bem legal com esse movimento em X, ó, como se estivesse pintando uma tela mesmo. Vou fazer mais um pouquinho aqui da mistura, porque acabou. E eu ainda quero escurecer mais aqui esse vaso. A minha intenção é fazer ele mais escuro. Ó, vem assim, tipo limpando o pincel. Ó, tirando o excesso de tinta que tá nele, ó.
porque as nossas rosas elas vão ficar um pouco mais claras. Então a intenção é que o vaso esteja bem escuro. Quando se faz as rosas bem escuras, faz o vaso mais clarinho, para ter mais harmonia no arranjo. Quando faz as rosas mais clarinhas, daí então faz o vaso mais escuro. É muito importante ter essa harmonia na hora de pintar, para a pintura não ficar assim muito carregada. Aqui eu estou deixando um pouquinho mais claro, porque aqui eu vou escurecer depois, ó. Então aqui, ó, aqui é mais clarinho, tá? Por isso que eu não coloquei o preto aqui, ó. E aqui também, aqui a luz tá vindo desse lado, tá? Agora eu vou colocar só um pouquinho de luz aqui nesse vaso, só para mostrar aqui uma certa luz aqui, ó, mas eu não quero clarear ele muito. Deixa eu ver, vou pegar esse amora aqui para ver se vai dar a cor que eu preciso. Como eu falei para vocês, eu estou testando aqui as cores junto com vocês, né? Então tem muita cor aqui que eu não... que às vezes eu posso falar para vocês que eu vou colocar e de repente não colocar porque não é a cor que eu quero. Eu estou testando aqui as cores junto com vocês. Ó, aqui eu estou usando a cor amora, ó. No vídeo parece que tá bem escuro, mas não tá tão escuro assim, não. Esses manchados aqui faz toda a diferença. Então, aqui eu estou separando aqui as cores que eu estou usando, para depois anotar tudo ali certinho, para colocar no projeto, né? Porque senão depois às vezes acaba esquecendo as cores que tá usando. E daí complica. Só pegar aqui a minha cor branca para colocar um pouquinho de branco aqui. Pouco branco, tá? Não quero muito branco. A intenção é fazer esse vaso mais escuro mesmo. Seguindo aqui o vaso, ó, porque o vaso ele tem essa curvatura aqui, então eu não posso vir aqui com pincelada reta, né? Tenho que seguir aqui a curvatura do vaso, tá? Aqui sim, aqui eu tô vindo mais reto porque aqui tá reto, ó, mas aqui tem a curvatura do vaso. Então, agora vamos fazer aqui a parte da alcinha ali do vaso, né? Cabo do vaso. Deixa eu pegar um pincel menor aqui. Deixa eu vir aqui com a mesma cor aqui que eu estava usando, o vinho, o uva, na verdade, né? Ó. Eu vou umedecer toda essa parte aqui. Aqui eu já vou vir com um tom mais escuro, ó. Que é aquela misturinha de preto com uva. Pelo menos nessa parte aqui, ó, na hora do preenchimento, ó, o tecido ele tem que estar bem úmido, tá? É lógico que daí agora, ó, não vai ficar tão escuro porque o tecido está úmido, mas depois é só corrigir isso. É melhor vir depois escurecendo mais do que a pintura ficar aquela pintura
toda marcada sem tinta, tá? Ó, é até mais fácil para vocês espalharem e fazer já aqui o contorno, ó, porque o pincel desliza bem, ó. Tem pessoas que não são acostumadas porque aprenderam a pintar sem o diluente, sem o clareador. Então, não estão acostumadas a pintar com clareador e diluente, né? Mas depois que acostuma, não consegue mais pintar sem. Isso é de certeza. Escureci um lado, agora eu vou vir com um pouquinho de pitaia. Aqui, nessa parte aqui mais de luz. E eu já vou vir direto com um pouquinho de branco aqui, ó, sem colocar o amora antes. Porque pouquinho aqui, ó, não vai influenciar muito. Ó. Certo? O vaso já está concluído. É uma cor bem diferente, né? Eu particularmente não vi nenhum vaso dessa cor ainda. Mas eu já estou gostando da cor dele. Lembrando que o projeto vai estar nessa cor. Eu vou enviar direitinho o projeto para quem quiser adquirir, né? Vou enviar com as cores que eu estou pintando aqui. Mas aí depois vocês podem fazer o tom que vocês quiserem, né? Da maneira que vocês quiserem, ó, dependendo do arranjo. No caso aqui do barrado que vocês forem usar. Daí depois é só mudar a cor. Agora eu vou reunir aqui as cores para pintar as folhas e depois eu venho aqui mostrando para vocês. Bom, pessoal, aqui eu estava pintando algumas folhinhas aqui, até mesmo para fazer um teste, né, para ver as cores que eu ia usar. Então, assim, ó, eu vou pintar aqui algumas folhinhas, no caso as duas cores que eu usei aqui, né. Eu usei uma folha, eu fiz com a cor caqui, verde oliva e o marfim. E a outra eu fiz com verde oliva, verde pistache e o marfim. Tá? Teve umas aqui que eu coloquei um pouquinho de sépia junto ali do verde oliva. Deixa eu ver aqui se tá pegando bem aqui. Tá. Às vezes é bom dar uma olhadinha aqui no vídeo, né, pra ver se não tá desfocado, né? Às vezes acontece de a gente ficar olhando aqui o trabalho, pintando, e de repente quando vai ver, não tá aparecendo ali no vídeo o trabalho que a gente tá pintando. Então é bom sempre estar dando uma olhadinha. Então assim, ó, aqui eu estou usando a cor caqui, tá? Por quê? Porque eu quero essas folhas de cima mais clarinha. Aqui vai ficar passando a minha mão na frente, né? Então, deixa eu pegar aqui. Ó, caqui. Agora eu estou colocando um pouquinho de verde oliva. Aonde eu coloquei o caqui, ó. E agora eu vou pegar aqui o marfim. Jogando pra cima do verde oliva e do caqui que eu tinha pintado antes, ó. Essa folhinha é bem clarinha. Certo? Agora, eu vou pintar uma outra aqui embaixo, mais escurinha. Pode ser essa aqui mesmo, ó. Porque essa aqui eu também não quero fazer muito escura, porque aqui o vaso tá escuro, né? Então, aqui eu vou vir com verde oliva. Opa. Papel ali com os trabalhos que caíram. Então, aqui, eu não preciso vir fazendo essa parte aqui, ó, porque eu posso fazer ela depois, tá? Aqui por baixo, ó, porque
a folhinha cor que ela está por baixo, por cima daquela ali, tá? Agora eu vou vir com um pouquinho de verde. Bom, pessoal, tinha acabado ali o espaço ali no celular, memória no celular. Então eu precisei passar pro notebook para depois vir aqui novamente para terminar aqui a folhinha. Então, como eu estava dizendo, eu usei a cor verde oliva e agora eu estou vindo com a cor verde pistache. E agora com a cor marfim. Para fazer essas folhinhas mais verdes. Certo? Então, por enquanto, são essas duas cores de folha que eu estou usando, tá? Verde oliva, com verde pistache e marfim. E essa de cima, verde oliva, com caque e marfim. Depois, se precisar colocar um pouquinho de branco para clarear um pouco mais, daí eu vou estar colocando. Mas primeiro eu vou deixar dar uma secadinha para não ficar misturando muitas cores, tá? Então, agora eu vou pintar as outras folhas e depois eu venho explicando como é que eu vou fazer a rosa, certo? Bom, pessoal, então, essa rosa aqui, eu vou fazer ela puxando mais para um tom de amarelo, tá? Para destacar, para entrar em contraste com o vaso aqui, ó. Então, eu vou dar uma borrifada aqui de água. Não tem importância que sujou um pouquinho aqui. Tá? É só espalhar bem que não tem problema nenhum. Então, aqui eu vou usar um pouquinho de amarelo cádmio, tá? Que ele é um amarelo mais escuro. Ele é quase um amarelo, puxando pro laranja, né? Um amarelo mais escuro mesmo. Bem mais forte do que o amarelo ouro. Aqui eu só vou colocar uma iscazinha de vermelho fogo, tá? Não sei se dá pra ver bem ele certinho. Só um pouquinho de vermelho fogo. Depois, se eu achar necessário, eu coloco mais um pouquinho. E agora eu vou preencher ela com o marfim, porque eu quero ela bem clarinha, tá? Ó, vou preencher toda ela com marfim. Ó, fazendo todo o preenchimento dela. Integrando aqui as cores, ó. Fazendo todo o preenchimento dela. Pessoal, lembrando que quem depois se interessar nos projetos, tem a minha loja virtual no Elo7, tá? Que é um site bem garantido, tá? Bem confiável. A maior parte dos artesãos e artistas tem seus trabalhos todos lá, no caso, né? Montam a sua loja lá. Vocês podem comprar no cartão de crédito, boleto, enfim, como vocês acharem melhor, né? A maioria, na verdade, todos os meus projetos estão lá, tá? Então, o link eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo e também vou estar colocando ali nos comentários, que tem muitas pessoas que não sabem como chegar lá na descrição. Então, daí acho que nos comentários fica mais fácil para a pessoa achar o link,
tá? E também quem não achar o link ali ou não souber direitinho, né? Tem muitas pessoas que ainda não sabem como mexer e tal, ali no YouTube. Daí é só entrar em contato comigo no WhatsApp que eu mando o link certinho para vocês da loja, tá? Na verdade, pode estar até comprando diretamente comigo no WhatsApp, pelo Elo7, que eu tenho um aplicativo no caso do Elo7, direto no meu WhatsApp. Daí pode estar fazendo o pedido diretamente comigo, tá? É só escolher o projeto certinho que vocês querem. E daí eu faço o pedido diretamente comigo ali pelo WhatsApp, tá? O meu WhatsApp é 48 999 530190, tá? Daí é só estar me chamando no WhatsApp que eu explico direitinho para vocês como é que funciona, tá? Agora eu vou cortando aqui as pétalas da rosa, ó. Como eu falei, eu quero essa rosa mais clarinha, então só vou dar uma sujadinha com um pouquinho de amarelo aqui. Amarelo cádmio ainda. Tá? Só um pouquinho, porque eu quero essa rosa mais clarinha mesmo. Que eu acredito que a rosa mais clarinha vai ficar melhor aqui com esse vaso mais escuro. Ó, só uma sujadinha de amarelo cádmio. Certo? Depois, se precisar, eu coloco um pouquinho de siena ou vermelho fogo aqui para dar um sombreado melhor. Mas isso é se achar necessário, né? Ó, eu estou mesclando bem aqui as cores, ó. Tá? Não sei se tá dando pra vocês verem aí certinho. Para que possa ficar bem clarinha a rosa. Deixa eu ver se eu vou usar ou o siena ou o... siena acho que já vai dar certo aqui. Vou colocar um pouco mais de sombra, né? Aqui nesse meinho aqui, ó, que é onde eu sempre faço aquelas folhas, aquelas pétalas mais soltas. Deixa eu só pegar uma iscazinha aqui de vermelho. Colocar um pouquinho aqui, ó, no centro. Mas eu tenho que botar um pouquinho de amarelo também. Senão vai ficar meio rosado, né? Aqui no centro, ó. Pra fazer aquelas pinceladas. Bem mescladinho, ó, pessoal. Estão vendo? Ó, que tô mesclando bastante mesmo. Pra ficar a rosa bem suave. Então, agora, eu vou vir com o pincel número 8, ó. A referência é 421 da Condor, tá? Dou uma hidratadinha no pincel. Ou seja, molhei aqui as cerdas do pincel. E agora, eu vou estar pegando a cor branca. Dá uma mexidinha aqui na tinta. Para poder fazer aqui os cortes da rosa.
Os projetos, eles vão com as fotos coloridas, tá? O guia de cores certinho. Daí, acima de 3 projetos, eu envio pelo correio, tá? Senão, daí só pelo e-mail. E se for pelo correio, vai na folha A3, tá? Já prontinha para vocês pintarem, não precisa ampliar nenhum risco. Todos os projetos que eu envio pelo correio sempre vão já prontinho para pintar. Porque eu sei que em muitos lugares, né, o pessoal tem mais dificuldade para imprimir. Então, já vai sempre prontinho já para pintar. Então, relembrando aqui as cores que eu usei aqui dentro o amarelo cádmio, usei um pouquinho, uma iscazinha de vermelho fogo, ou vermelho vivo, que puxa mais pro tom de laranja. Se vocês colocarem aqui o vermelho tomate, não vai dar esse efeito, tá? E também coloquei um pouquinho de siena aqui em alguns lugares. E depois agora estou cortando a rosa com a cor branca. Depois tem que vir aqui com o branco, reforçando aqui todas essas pétalas, tá? Ó, tem que vir aqui reforçando porque, como a rosa é bem clarinha, ela vai precisar depois de um retoque. Ó, essa é a rosa amarela que eu quis fazer aqui para combinar mais com, no caso, dar um contraste aqui com o vaso, né? Agora eu vou reunir aqui as cores para fazer a outra rosa, tá? Bom, agora eu vou pintar essa outra rosa aqui, ó. Essa aqui eu vou fazer mais puxando pros tons do vaso. Mais rosinha. Tá? Ó, as folhas aqui, elas estão ainda úmidas, porque aqui hoje está um tempo bem úmido. Tá um tempo bem chuvoso, já faz uns dias que tá chovendo. Então, ainda tá bem úmido. Deixa eu pegar aqui as cores que eu vou usar. Ó, aqui no centro eu vou usar a cor uva, a mesma que foi usado na jarra, tá? Aqui no centro, ó. Um pouco de cor uva. Certo? Agora, sem limpar o pincel, eu vou vir com o rosa bebê, preenchendo toda essa parte aqui da rosa, ó. Aqui, acho que não tem muita cola ali em cima. Deixa eu dar uma puxadinha aqui pra não ficar mexendo aqui o tecido, né? Isso que eu coloquei cola
ontem quando eu fiz o outro projeto. Mas eu não gosto de colocar muita cola na tábua. Então talvez foi pouca cola que eu coloquei. E também lá em cima, acho que de repente eu nem coloquei tanta cola assim. Então agora eu vou preenchendo toda a rosa com a cor rosa bebê, tá? Quando são tons assim mais claros da rosa, eu sempre gosto de vir preenchendo toda a rosa com a cor clarinha. Se é branca, eu gosto de vir preenchendo com branco, se é rosinha com rosa, como eu fiz aqui também com a cor marfim. Porque deixa a rosa mais clarinha. Se eu vir escurecendo ela, tá? Se eu vir colocando aqui as partes mais escuras, ela acaba ficando escura também. Porque as cores vão se misturando e acaba escurecendo. Então, por isso que quando é a rosa bem clarinha, eu prefiro vir clareando toda ela primeiro. Para depois vir, daí a gente vai dosando ali a sombra conforme que é a rosa, né? Mas isso aí vai de cada um, né? Ó, ali embaixo eu vou colocar um pouquinho de amor, ó. Já aqui embaixo, ó. Já para escurecer um pouquinho aqui, ó, essa parte aqui. Eu não coloquei vinho, tá? Foi a cor amora. Vinho não, uva, que é a cor uva que eu estou usando, não é vinho. É que as duas cores são bem parecidas, então às vezes acaba confundindo. Estou preenchendo toda a rosa com a cor rosa bebê. Agora eu vou vir com a cor amora, que a amora é mais clarinho do que o uva, tá? Então eu vou dando umas pinceladas bem pouquinho, suave, tá? Tira o excesso. Acho que tá dando pra ver, né? Ó. Pouca coisa, tá? Não precisa colocar muita tinta amora pra não ficar muito escura. Aqui também, ó. Pouquinha cor. Só pra dar um tonzinho mais escuro, pra diferenciar aqui as pétalas. Certo? Mas nós não queremos essa rosa aqui muito escura. É um pouquinho só de amora. Essa pétala aqui de baixo sempre é um pouquinho mais escura, né? Ela está embaixo de todas aqui. Escurecer um pouquinho mais aqui, ó. Bem pouquinho tinta no pincel. Ali eu vou colocar um pouquinho de uva. Aqui nesse centrinho aqui, ó. Pode ver que eu estou mesclando bem aqui as cores, ó. Certo? Deixando bem mescladinho. Agora eu vou colocar mais uva aqui no centro da rosa.
Lá em cima, se quiser, pode colocar um pouquinho também, ó. Aqui. E depois eu vou vir com o branco aqui. Daí fica aquele detalhe ali bem legal. Aqui. Agora eu vou vir com o pincel, novamente pincel 421, número 8. Hidrato novamente o pincel. É sempre muito importante hidratar o pincel, porque daí as cerdas ficam mais macias. Agora vamos cortando as pétalas. Eu escureci lá em cima, porque daí eu venho aqui, ó, aqui embaixo. Fazendo os cortes da rosa. Estou usando branco puro, tá? Aqui eu já gosto de vir cortando, ó. E aqui eu já clarei aqui embaixo também. Aqui é sempre bom fazer até as pétalas, essas soltas aqui antes, porque daí depois as outras a gente encaixa melhor. Agora essas aqui. Nunca vai até lá em cima, porque ali é sombra, tá? Ó, aqui vamos fazer de conta que essa rosa, ela saiu aqui, ó. Ó, certo? Agora é essa. Sempre puxando pra dentro, ó. Agora essa daqui. Pode até fazer uma outra pétala, uma metadinha, como se tivesse a outra pétala lá pra trás da folha. Ó, dando mais fumado aqui nas pétalas que tinha feito antes. É isso. Depois de seca é que a gente vai ver se precisa mais de luz, se precisa mais sombra, porque o tecido ainda vai absorver aqui a tinta.
depois a gente vê se precisa de mais luz ou sombra. Depois eu tenho que vir aqui, passando essa folha aqui por cima da rosa, tá? Porque assim dá a impressão de que a rosa tá ali, a folha tá por baixo da rosa. Mas eu quero que essa folha fique por cima da rosa, então tem que vir aqui depois fazendo o acabamento nela. Certo? Então, agora eu vou fazer os botões, fazer mais essa rosa virada e depois eu venho fazendo essa outra rosa aqui. Bom, pessoal, então agora vamos pintar aqui essa rosa virada. Certo? Nós vamos usar as mesmas cores que foi usada aqui na rosa amarela, tá? Que foi a cor creme como base, no caso a cor marfim, né? O amarelo de cádmio, se precisar um pouquinho de siena, o vermelho fogo só para dar um detalhezinho, tá? Bem pouquinho, uma esquinha de nada de vermelho fogo, e o branco. Essas são as cores que foi usada na rosa amarela e que a gente vai usar também aqui no botão. Aqui eu vou colocar, borrifar água só nessa parte aqui, ó. Aqui não, porque pode vazar, tá? Então, só colocando água nessa parte aqui. Aqui eu vou usar a misturinha. A misturinha que eu sempre falo pra vocês, de diluente mais o Aquarela Silk. Daí muitas pessoas perguntam como eu faço a misturinha, né? O Aquarela Silk e o diluente não tem assim uma base que tenha que ser metade de cada ou um pouco mais desse ou daquele. É o tanto, a espessura que vocês gostarem, a espessura que vocês estiverem precisando para determinada pintura. Se vocês querem mais grossinho, líquido, mais espesso, coloquem mais diluente. Se querem mais líquido, coloque mais Aquarela Silk, que é mais líquida, né? Mas todos os dois fazem o mesmo efeito, tá? No caso, melhor para espalhar a tinta. Então, aqui, ó, como eu falei, eu vou passar a misturinha. Que essa misturinha aqui, ela não vai ter problema de vazar no tecido, né? No caso, manchar aqui, como se fosse a água, porque a água trama aqui no tecido e acaba manchando. Então, por isso tem que ter bastante cuidado e saber como colocar, tá? Aqui, essa parte aqui de baixo, ó, no caso aqui, ó, sempre é mais escuro, certo? Então, eu já vou vir direto aqui com o amarelo de cádmio, que aqui é sempre mais claro. Então, aqui eu já vou colocar mais o amarelo de cádmio. E depois já venho com o marfim. Aqui eu estou separando aqui, ó, as sépalas da rosa, tá? Aqui eu vou até virar ali mais próximo da rosa. Aqui também. Eu já vou colocar um pouquinho, uma escasinha de nada de vermelho. Aqui, ó, próximo aqui das sépalas. Aqui, ó, são sépalas, tá? Mas se quiser vir aqui e colocar as sépalas depois, também pode preencher colocando as sépalas depois. Então, ali é mais escuro. Depois, eu posso preencher toda aqui o botão, no caso, essa rosa virada aqui, ó, preencher tudo com marfim.
rosa ficar mais suave. Até aqui em cima mesmo, ó. Depois eu venho colocando a parte escura, porque eu não quero ela tão escura, né? Agora, não façam isso quando vocês quiserem a rosa mais escura, tá? Porque daí vocês não vão conseguir escurecer o suficiente. Porque assim que coloca essa cor mais clarinha, depois para escurecer é mais complicado. Aqui é porque eu quero ela bem clarinha mesmo. Então, por isso que eu estou colocando toda a cor clara, para depois, quando eu vir com a cor escura, se misturar com essa cor clara aqui e dar um tom mais clarinho. Eu estou usando aqui o pincel da Condor 456, sem podar, no caso a referência é sem podar, né? Porque eu podo ele em casa, certo? Mas essa referência aqui é dos pincéis que não são podados. Esse aqui é o número 8, acho que eu falei número 6, né? Mas não é, o número 8. Pronto, preenchida, agora vamos escurecer. Eu quero esse botão mais próximo aqui da rosa, então eu não quero escurecer muito ele, por isso que eu coloquei toda essa base já de marfim embaixo. Agora eu vou sombrear aqui com o cádmio. Aqui abaixo, porque tem uma dobrinha aqui na pétala, ó. Aqui em cima também, porque senão na hora que vocês colocarem a cor amarelo, a cor branco pra fazer ali a viradinha aqui, daí vai ficar branco com a toalha branco, daí não vai aparecer, tá? Então faz de conta que aqui seria igual como se faz aquelas folhas viradas, escurece um lado e o outro. Ó, dá uma puxada para baixo, uma mesclada com esse marfim que está embaixo. Aqui também, ó, faz aquela mesma jeito que eu falei, escurece em cima, escurece embaixo também. Depois, na hora que vocês colocarem o branco, faz toda a diferença. E agora eu vou colocar um pouquinho do vermelho, bem pouquinho de vermelho, fogo ou vivo, aqui embaixo também, ó. Limpo o pincel para tirar o excesso. Aqui tem vermelho também. No caso, como a luz tá vindo daqui, desse lado aqui, então, esse lado aqui pode ser um pouco mais escuro, ó. Podemos escurecer esse lado aqui também, ó. Com um pouquinho de vermelho, uma iscazinha de vermelho. Agora é só vir cortando as pétalas com... Deixa eu escurecer aqui também, ó. Com o branco. Deixa eu passar aqui também para tirar essa marca do pincel, do carbono. Depois eu venho com o branco aqui também. Como essa rosa aqui, virada, ela é mais clarinha,
Então, daí tem que tomar mais esses cuidados, tá? Mas quando ela é mais escura, tipo um botão vermelho, um botão rosa escuro, enfim, daí é mais fácil, né? Você vem aqui com uma cor aqui e já vem cortando ela. Mas aqui tem que tomar cuidado também com o carbono, para não ficar aparecendo, para não ficar tudo muito branco. Então, o cuidado ali tem que ser maior. Agora, vamos cortar ela com a cor branca. Pincel 421, número 8, tá? Ó, a tinta de um lado do pincel. E aqui mescla. Que aqui sempre é mais clarinho. Aqui, ó, a tinta ela fica pro lado de baixo, ó. Pra fazer as voltinhas aqui da rosa, ó. Ela fica, da pétala, ó, ela fica pra baixo, ó, pra fazer aquele contorninho, ó. Ó. Aqui eu também posso clarear, ó. Como eu falei, eu tinha escurecido um pouquinho aqui pra cobrir ali o carbono, né? Mas agora eu posso vir com a cor clarinha, destacando aqui a pétala. Certo? Aqui também, ó. Ó, sempre quando tem as voltinhas, o pincel é pra baixo, ó. Aqui também, ó. E aqui mais uma pincelada. Aqui eu vou fazer como passe aqui por cima. Tá vendo a importância de ter o amarelo mais escuro ali embaixo, que fica uma cor que destaca, senão ia ficar só a cor branca ali no branco da toalha, não ia destacar. Tá? Aqui também tem uma pétalazinha, ó, viradinha. E aqui podemos clarear também, ó. Aqui. E depois aqui, ó. Porque já tem o contorno lá de amarelo, então não vai ficar tudo muito branco. Aqui é uma pétala também que está por baixo aqui das sépalas. Lembrando sempre que depois que secar, se precisar escurecer em alguns pontos, ou se precisar clarear, colocar mais luz, é tudo depois que ela estiver mais seca, porque foi molhado o tecido agora. Então, a tendência é chupar essa tinta, né? Absorver essa tinta. Sempre já lave o pincel depois que usar, né? Pra não ficar com a tinta nas cerdas. Esse tanquinho aqui é muito bom pra limpeza do pincel. Então, agora vamos fazer ali a sépalazinha. Deixa eu pegar um pincel menor aqui. Estou pegando aqui o pincel número 4 da Condor, sem podar também, ó. No caso, a referência sem podar, né? Mas eu podei um pouquinho, ó. Mas a cerda pode ver que está bem longa. Eu prefiro pintar com as cerdas mais longas, tá? Mas quem gosta daqueles pincel mais firme, mais durinho, daí vai do gosto de cada um, né? Cada um tem seu estilo para pintar, né? Seu gosto. Bom, aqui é o cabinho, o caule, no caso, né? Da rosa. As sépalas. Aqui tem mais uma sépalazinha. Eu até particularmente, eu gosto, eu não deixo esses riscos aqui assim, ó. Eu sempre procuro pintar toda a rosa para depois fazer as sépalas por cima.
eu não preservo ali o risco das sépalas, mas esse aqui eu estou, no caso, mostrando para vocês como é que dá também para fazer, né? Mas eu prefiro não preservar, eu acho melhor fazer depois. Depois tem que dar mais uma escurecidinha, tá? Depois agora aqui com o pincel fininho. Pode esperar secar também, tá, pessoal? Aqui é porque eu estou fazendo o vídeo, né? Eu, particularmente, eu espero dar uma secadinha pra poder fazer aqui os detalhes depois, ó. Fica bem melhor. Mas como eu já estou fazendo aqui o vídeo, então eu já vou fazer agora pra mostrar pra vocês, né? Mas aqui, ó, por exemplo, ó, tem que ser mais escurinho aqui embaixo, ó. Isso aí é melhor fazer com um pincel filete. Aqui, ó. Aí depois que secar, eu venho dando uma melhorada ali no trabalho, tá? Então, pra quem tem dificuldade aqui de fazer essa rosa virada ali, ó, é isso que é feito, tá? É só preservar bem aqui os riscos, que não tem como errar, tá? Ó, aqui eu estou dando uma escurecidinha, um pouquinho a mais aqui, pra não ficar muito clarinho ali, ó. Mas isso pode ser depois, a hora que tiver mais sequinho, daí a gente vem fazendo esse trabalho de correção, né? Tá? Agora vamos fazer, eu já expliquei tudo, né? As folhas, o vaso, a rosa também expliquei como fazer. Depois eu vou explicar então essa rosa virada aqui, ó. Que ela é mais, não é uma rosa assim tão detalhada, é mais pinceladas mesmo, tá? No caso, essa aqui, viradinha. Essa aqui eu vou fazer bem escura, da cor do vaso, certo? Então eu vou reunir aqui as cores e já volto. Bom, então agora vamos pintar aqui essa rosa aqui, ó. Essa rosa virada, né? É uma rosa virada num estilo assim mais diferente, mais despojado, mais com pinceladas mesmo, ela não é tão riscada, né? Tipo assim, ó. Ela é mais com traços mesmo, com riscos assim, mais soltos. Então assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu vou estar usando a cor uva, tá? Vou estar preenchendo toda essa parte aqui, ó, com a cor uva. Aqui é um botão que está aqui, no caso, na frente da rosa, né? Dessa rosa virada. Quando a gente passa o clareador ou aquela misturinha ali do diluente mais o aquarela, enfim, quando a gente hidrata aqui, ou até mesmo a água, quando a gente hidrata aqui o tecido, tá? No caso, umedece aqui o tecido, a tinta escura, ela acaba ficando mais clarinha, ela acaba ficando mais suave. Então, depois, se for necessário, daí tem que vir passando mais uma demão de cor escura, tá? Mas é sempre importante fazer, hidratar bem aqui o tecido, porque para não ficar aquelas partes, como eu sempre falo, né? Aquelas partes muito sem tinta, certo? Fica o tecido assim, que a gente vê que não foi bem coberto com a tinta. Tá? Essa parte assim de deixar o tecido dessa maneira não é legal, tá, pessoal? Nunca deixe assim. Ó, por exemplo aqui, ó, olha só.
Aqui eu não tem água, olha só como o tecido ele não preenche certinho, ó. Olha aqui, ó. Ele fica todo de buraquinho branco, ó. Isso não é legal na pintura em tecido, tá? Nunca deixe assim. Seja em fundo, seja em uma pintura, não deixe esses buraquinhos sem pintar, tá? Não fica legal. Daí agora eu vou pegar o outro pincel. Como eu sempre falo pra vocês, o de cabo vermelho, 421, número 8. Vou dar umas pinceladas bem aleatórias, tá? Ó, aqui eu estou usando a cor magenta, depois se precisar colocar um pouquinho, deixa eu ver se eu coloco um pouquinho de branco, só uma escasinha de branco aqui. Que a minha intenção não é fazer essa rosa aqui muito clarinha. Dá pra colocar um pouquinho, uma iscazinha de branco. Certo? Eu quero ela bem escura mesmo, como que ela esteja lá atrás. Nem que depois eu coloque um pouquinho de preto junto aqui no uva, para dar um tom mais escuro, porque eu não quero colocar o branco aqui, pinceladas únicas de branco, que eu quero ela mais escura mesmo. A intenção é fazer ela bem escura. Aqui aquela parte como se viesse depois as sépalas aqui embaixo, ó. Então aqui é bem escuro, aqui escuro e aqui é um pouquinho mais claro, ó. Só um pouquinho de clarinho aqui também. Certo? Essa aqui é aquelas rosa virada assim bem despojada mesmo, assim bem só com umas pinceladinhas mesmo. Tá, ó, daí sempre faz ela assim, como se fosse ó, uma casinha, né? Que as pétalas você possa fazer pra cá e depois pra cá, certo? Então é isso, agora eu vou dar uma adiantada aqui no resto da pintura e depois eu venho mostrando pra vocês como é que ficou, certo?